Olá, eu sou o Denis do suporte técnico da Pandu. Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre funções para a proteção do motor. Para fazer a configuração, acesse o menu Proteções do motor. Na primeira opção temos Memória de limites ocorridos. Aqui ficam armazenados os limitadores que aconteceram. Para limpar, utilize a função Zerar mínimos e máximos. Pronto. Vamos conhecer quais são as proteções e limitadores que podemos configurar. Limitador de rotação. Recomendado manter o limitador ativo. Esta função é responsável pelo corte de giro final do motor. Como funciona? Será executado o corte ao atingir a rotação programada. Fazemos a configuração neste campo. Ao configurar o nosso corte de giro final, podemos escolher o tipo de corte, se vai ser por ignição, ignição e injeção. Qual é a diferença dos dois? O corte por ignição, e como o nome fala, vai cortar a ignição. Ignição e injeção, além de cortar a ignição, será cortado o acionamento dos injetores, ou seja, ao atingir 7.000 RPM, será cortado a ignição e injeção. Se você manter a caixa de alerta ativada, será emitido um alerta na tela informando que você chegou ao limite de rotação. Caso nenhuma das opções esteja ativado, ao acelerar, você pode ultrapassar o RPM programado. Então é muito importante ter um limitador de rotação. Limitador de pressão de turbo. Esta proteção é muito útil para prevenir excessos de pressão, seja por uma válvula travada fechada ou excesso de pressão no booster. Como funciona? Defina o limite de pressão. Por exemplo, vou deixar 1 bar. Quando a pressão passar de 1 bar, será executado o corte. Libera em. Defina a pressão que será liberado o corte. O que é essa opção libera em? Só volta a ter ignição quando a pressão ficar abaixo de 0,5. Esta função pode ser utilizada quando está acertando estágio de booster. Avanço de ignição. Esta proteção é essencial para prevenir que durante os ajustes do mapa não ocorram excessos de avanço de ignição. Como funciona? Configure o valor desejado para o limitador. Quando o motor estiver em funcionamento, ao acelerar, o avanço será limitado a 35 graus. Ou seja, se eu estiver configurando meu mapa e eu não quero que o meu motor passe de 35 graus de avanço, independente do mapa configurado, ele irá limitar aos 35 graus. Temperatura do motor. Esta proteção é para prevenir um superaquecimento, seja falhas no sistema de arrefecimento, ou uma mangueira rachada, uma bomba d'água com problemas, uma válvula termostática travada fechada, ou naquela acelerada que acabou esquentando muito o motor. Configure o valor de corte. Podemos selecionar aqui nosso limite de temperatura. Limitar em. Qual será a rotação máxima do motor ao atingir 105 graus?
criamos nosso limitador. Ao atingir os 105 graus, será limitada a rotação em 3.000 RPM. Caso a temperatura não abaixe, será mantido o corte. Só volta a liberar sua rotação final quando abaixar de 105 graus. Pressão máxima de óleo. Esta proteção previne contra entupimentos ou excesso de pressão no sistema de lubrificação do motor, seja uma válvula reguladora travada, um calço mal dimensionado na sua bomba ou até mesmo um filtro de óleo obstruído. Como funciona? Corte em: defina o limite de pressão máxima de óleo. Configure qual a pressão máxima que deseja. Medição acima. Define qual será a rotação para que gere o alerta. Quando o motor estiver acima de 5.000 RPM e minha pressão de óleo for acima de 9 bar, será executado um corte de ignição. Caso queira que exiba um alerta, selecione a opção. Pressão mínima de óleo. Esta proteção previne contra insuficiência no seu sistema de lubrificação, o que pode ocasionar baixa pressão de óleo, problemas na bomba de óleo, baixo nível de óleo no cárter, viscosidade baixa ou, em alguns casos, excesso de folgas nas partes móveis do motor. Como funciona? Corte em: defina qual será o valor mínimo de pressão de óleo. Configuramos qual será a pressão mínima. Medição acima. Configure qual será a rotação que não pode ter acima do RPM programado. O que faz essa opção apagar o motor? Ela força o desligamento do motor, caso a proteção ocorra. Se estiver acima de 3.000 RPM e minha pressão de óleo for abaixo de 2 bar, será executado o limitador. Caso eu queira que esse limitador me emita um alerta, eu deixo a função ativada. Se eu quero que apague o motor para que não haja danos, você seleciona a opção apagar o motor. Plena carga WOT. Esta proteção previne contra a sonda lambda indicar mistura pobre por um tempo inadequado. O limitador protege contra superaquecimentos da peça interna do motor. Vou dar um exemplo de um carro turbo. Vamos configurar TPS acima de 80%. Rotação acima de 4.000. Na próxima opção, MAP acima. Aqui vamos configurar qual vai ser a pressão mínima de turbo que queremos que seja limitado a nossa proteção. Vamos deixar 0,5. Vamos considerar sonda pobre acima de, vamos deixar 80. Tempo máximo de sonda pobre, vamos deixar 900 milissegundos. O que é os 900 milissegundos? Equivale a 0,9 segundos. Na prática, como funciona? Eu estou acelerando meu carro, tenho um TPS acima de 80%. Minha rotação já passou dos 4.000 giros. Minha pressão de turbo já está acima de 0,5. E meu valor de sonda não está no valor que eu queria, não está em 80. Se a sonda marcar 81 para cima, será executado um corte de ignição. Esta proteção previne contra quebras no motor. Para um carro aspirado, podemos configurar outros valores. Aqui no MAP, podemos configurar faixa de vácuo.
e a sonda no aspirado pode ser um pouquinho mais magra. O tempo você define qual que achar melhor. Estou acelerando meu motor. Se eu tenho TPS acima de 70%, mais de 3.500 RPM, e o meu MAP está acima de menos 20 e minha sonda tiver acima de 90, será executado o corte do motor. Esta função é muito interessante. Caso esteja acontecendo sempre este limitador, analise no seu logger. Você vai ver qual será a faixa de RPM que está acontecendo a proteção. Pressão mínima de combustível. Esta proteção previne contra insuficiência no sistema de alimentação, seja problemas de pressão de bomba, dosador ruim ou até mesmo problemas como um filtro entupido. As configurações são pressão inicial para cada bar de turbo e rotação acima. Vou dar exemplo de um carro turbo com dosador 1:1. A pressão de combustível deve subir junto com a pressão de turbo. Vamos considerar que a pressão inicial é de 3 bar e 1 bar para cada pressão de turbo. No sistema 1:1, a cada 1 bar de turbo, adicionamos mais 1 bar de combustível. Ou seja, se nós temos aceleração acima de 3.000 RPM e temos 1 bar de turbo, devemos somar 4 bar de pressão de combustível. Caso a pressão não chegue a 4 bar, será executado o limitador. Como funciona no aspirado? Definimos a pressão inicial. Como o carro não tem turbo, colocamos o menor valor. Defina a rotação mínima. Quando estivermos em pressão 00, a pressão de combustível deve ser maior ou igual à pressão inicial. Se eu estiver acelerando meu carro aspirado e minha pressão for abaixo de 3 bar, será executado o limitador. Caso tenha dúvidas sobre alguma proteção, deixe o seu comentário. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, até logo!